Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe. E hoje estamos iniciando uma nova fase dos nossos encontros, porque depois de 3 livros, lembrando que o nosso primeiro livro em conjunto foi A Caminho da Luz, depois Nosso Lar e depois Boa Nova, vamos iniciar um período de leituras avulsas. Vamos pegar algumas mensagens edificantes de diversos livros, de diversos autores, de diversos médiuns, e assim aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento da doutrina. E, em primeiro lugar, vamos tentar buscar cada vez mais a conexão com esse Jesus, o nosso mestre que nos ama tanto. Mas antes de iniciarmos hoje o nosso estudo, hoje falaremos um pouquinho sobre Divaldo Franco, né? Lembrando que Divaldo desencarnou há um pouquinho mais de uma semana, então vamos fazer hoje uma noite dedicada a ele. Vamos dar aquela olhadinha, antes de iniciarmos, dar aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Vou mudar a minha tela aqui para ver. Albertinho, muito boa noite, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Manda um beijo, por favor, para sua digníssima esposa. Espero que vocês estejam muito bem, tá? Oi, Laura, muito boa noite. Que Jesus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos no nosso grupo de Joana. Olá, Denise, muito boa noite. Obrigado também pela presença sempre aqui conosco, hein, Denise? Se Deus quiser, amanhã estarei com a sua filha. Oi, Elizabeth. Muito boa noite. Que Jesus te abençoe, abençoe sua família, abençoe casa de Fernanda também. Obrigado por você estar aqui. E amanhã também, se Deus quiser, estamos juntos. Socorro, muito boa noite, Socorro. Que Jesus te ilumine sempre quando eu posso. Faço uma oração para o nosso querido Carlos, tá? Que o despertar dele seja muito, muito suave e que ele possa sempre nos visitar também, mas de maneira muito equilibrada, de maneira acompanhada pelos bons espíritos, né? Lembrando que a nossa casa espírita, o nosso celeiro de luz é um hospital. E com certeza ele, quando puder, estará lá para mandar aquele grande abraço e um beijo nos nossos corações. Fica tranquila que seu Carlos está muito bem acompanhado, tá? Boa noite para você, minha querida. Maria Cecília, meu amor, tudo bom? Que Jesus te abençoe, abençoe sua casa. Sérgio, muito boa noite. Que Jesus te ilumine também. Manda aquele beijo especial, Bernardo. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos, hein, Sérgio? Marisa, tudo bom, Marisa? Muito boa noite. Segunda-feira, agora é minha palestra, tá? A gente se vê lá. Neia, tudo bom, Neia? Jesus te abençoe, Neia, abençoe sua família. Maria Terezinha, muito boa noite, Maria Terezinha. Manda aquele beijo especial para o seu neto. Marta, boa noite, Marta, bem-vinda também. E as pessoas vão chegando. E aí dá tempo da gente iniciar também um bate-papo bem suave sobre Divaldo Franco. Eu fiquei muito, muito sentido com a passagem dele, né? Mas ao mesmo tempo, o Divaldo com 98 anos e o quanto este indivíduo produziu em nome do Evangelho, em nome de Jesus, em nome do Espiritismo. Uma vida toda dedicada. Há pouco tempo eu assisti novamente o filme dele. Eu não sei nem mais onde está passando. Tentei ontem procurar no Netflix, todas essas plataformas de vídeos, eu não encontrei. Encontrei só um no YouTube,
mas com a qualidade assim bem ruinzinha, né? Mas deu para assistir umas partes, deu para lembrar algumas passagens da vida dele, né? Mas estava lá, meio piratão, jogado lá no YouTube. E aí a gente vê a infância difícil, né? Com, com muitas privações, de uma mediunidade, de uma certa maneira, desequilibrada, né? Porque realmente esse início, principalmente uma mediunidade ostensiva, né? Muito forte, o desequilíbrio vem acompanhando, a pessoa pode ser quem for, né? É difícil a família compreender, as pessoas sempre confundem a mediunidade com loucura, e às vezes confundem também a loucura com mediunidade. Por isso que é sempre bom você ter uma religião e ter um terapeuta, um psiquiatra para analisar quando você tem algumas alterações dessas, justamente porque é difícil você compreender se o seu efeito é mediúnico ou é uma característica psiquiátrica, né, alguma doença mental. Então é importante a gente trabalhar dos dois lados. E uma época, né? Divaldo faleceu com 98 anos, então você pega aí que ele nasceu em 1927. 1927, o mundo era outro em 1927. A Segunda Guerra Mundial não havia nem iniciado, né? A gente vê que tem estrada e realmente está pegando o início do espiritismo, né? A construção do espiritismo aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente está em 2025, os nossos jovens iniciando nas mocidades, nas evangelizações, já está tudo bem sedimentado, mas naquela época era um trabalho árduo, né? Até caso de polícia era o espiritismo, para a gente ter ideia de que a vida dos espíritas, claro que a gente não está falando de uma vida igual aos primeiros cristãos, que realmente eram crucificados, eram queimados, eram jogados às feras, mas não era a molezinha que nós enfrentamos hoje. Essa época do Divaldo era uma época mais conturbada. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu fiz um PowerPoint para ajudar na nossa condução e nossa compreensão. Ele nasce em 5 de maio de 27, em Feira de Santana, interior da Bahia. E desencarnou há pouquíssimo tempo, 13 de maio de 2025, em Salvador. E quem teve a oportunidade de ouvi-lo falar, né, em suas palestras, em entrevistas, via que ele tinha uma educação muito erudita, mas, ao mesmo tempo, o ensino dele, a formação dele, era o ensino médio. E ele concluiu o curso de escriturário na juventude, né? O que habilitou ele a trabalhar como funcionário público. E aí ele teve uma vida, de alguma maneira, mais tranquila, não financeiramente, mas com mais estabilidade, podendo se dedicar bastante também às obras mediúnicas e às obras de caridade. Família caçula de 13 irmãos, lembrando que antes dele nascer, 5 já haviam desencarnado. Era uma época também muito difícil, principalmente no interior da Bahia, né? E a perda dos seus irmãos mais velhos, especialmente Nair e José, marcou profundamente sua juventude. No filme mostra bem claro, quem assistiu o filme deve lembrar que a irmã dele, Nair, acabou desencarnando. Ela casa, sai de casa e tem uma desilusão afetiva com o seu marido e acaba desencarnando pelo suicídio. E isso marcou muito, muito Divaldo. E o irmão José também, o filme trata que teve um problema, desencarnou e acabou, por ignorância total, obsidiando o jovem Divaldo, e ele passou alguns meses sem conseguir andar. As pessoas achavam que ele tinha ficado paralítico, né? E acabou que veio uma médium, fez lá um trabalho, uma cura espiritual, vamos dizer assim, e ele, de acordo com essa melhora, acaba conhecendo o espiritismo e se transformando num espírita, muito jovenzinho ainda. Então, aos 17 anos, um adolescente, Divaldo teve contato mais profundo com o espiritismo, passando a estudar as obras de Allan Kardec e a desenvolver sua mediunidade de maneira disciplinada e consciente, né? Muito jovenzinho. Palestras. Mais de 20.000 palestras. Iniciando em 1947, com 20 anos de idade,
ele já estava fazendo as suas palestras. E quem também assistiu o filme viu que logo no início das suas palestras, ele foi convidado, mesmo sem compreender, sem ter estudado, sem ter se planejado, ele foi, aceitou o convite e chegou lá e não sabia o que falar. E aí aparece um espírito, né? De acordo com o filme, foi o espírito de Humberto de Campos, que fez uma belíssima palestra, mas não por ele, mas pelas pessoas que estavam lá no recinto. E aí, nesse momento, ele compreende que ser espírita não é ser um papagaio e ficar repetindo o que os espíritos têm a dizer. O espírita precisa estudar, compreender o que está falando e ajudar, no caso dele, né, com médium, com uma oratória maravilhosa, ajudar na composição da palestra. Então, ele tirou uma ótima lição. Mesmo que um espírito utilizasse o seu aparelho vocal para fazer a palestra, ele tinha o dever de se preparar e estudar justamente para crescer junto desse espírito. E eu lembro, Albertinho deve lembrar também, né, Albertinho, que nós, muito jovens, íamos às palestras de Divaldo. Eu lembro uma palestra bem clara na minha mente, eu e o Alberto, na UERJ, na Concha Acústica, assistindo uma noite brilhante, que realmente marcou a minha vida. Eu lembro também de ter ido em algumas palestras no Colégio Militar. Uma vez eu lembro que eu era muito jovem, devia ter lá meus 13, 14 anos. Eu fui em Petrópolis com meu pai e minha mãe assistir uma palestra dele, numa escola chamada Petropolitano. Lembro até hoje o tema: Provas Científicas da Existência de Deus. Mas foi uma palestra tão bonita, mas tão bonita, que me marcou profundamente. Olha, eu estava com 13, 14 anos, né? Você vê que as palavras do Divaldo realmente tinham um alcance enorme, até para uma criança. E olha que quando eu ia para algumas palestras, eu dormia, babava e até roncava na palestra. Mas essa do Divaldo, eu lembro que ele me manteve bem acordado, que a maneira como ele falou, a paixão que ele falou por Deus, foi contagiante. Eu lembro também em palestras que eu fui no Centro Espírita André Luiz, aqui na Tijuca. Essa palestra eu não consegui entrar, era tanta gente, estava lotada. Enfim, o Divaldo marcou a minha vida presencialmente, quando eu estava presente. E lá no nosso Centro Espírita também tinha uma videoteca. Os jovens não sabem mais o que é uma locadora de fitas VHS, mas lá no nosso centro, na Irmão Montes de Castro, tinha uma videoteca e de vez em quando eu pegava as fitas do Divaldo, assistia às suas palestras, me ajudavam tanto, me orientavam tanto. Foi uma fase muito boa da minha vida. Agradeço demais, demais, Divaldo, por ter se dedicado tanto em suas palestras. E outra coisa foram os livros, né? Psicografou mais de 250 obras, assinados por diversos espíritos, como Joana de Ângeles, nossa veneranda, né? Que a gente ouve falar de Joana de Ângeles, a gente não vê apenas a figura dela nesta vida, a gente consegue lembrar das encarnações passadas, Joana Angélica, Joana de Cusa, a primeira encarnação que a gente tem notícia que conviveu com Jesus, Juana Inês, que viveu no México, né? Uma freira maravilhosa, poetisa, a primeira feminista, mas não o feminismo como a gente conhece agora, aquele feminismo belicoso, do ódio ao homem, do ódio a tudo, né? Mas um feminismo de tentar mais direitos às mulheres. As mulheres não tinham direitos, não tinha nada, nada, nada. Então ela realmente viveu para tentar mudar a realidade feminina. E aí eu odeio essa palavra, mas aí quando eu vejo Juana Inês, eu lembro do empoderamento feminino. Ela foi uma mulher empoderada. E olha que eu odeio essa palavra, mas eu consigo enxergar de maneira perfeita e de maneira maravilhosa, brilhante, essa palavra, porque foi aquela mulher que realmente construiu um caminho novo e modificou a realidade das mulheres dentro da Igreja Católica, muito à frente do próprio tempo. E aí tem os livros.
né? Porque a gente está falando de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, entre outros, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Manuel Filomeno e Vitor Hugo também. E Joana de Ângeles, uns livros, mas muito, muito bons. Eu lembro que na minha juventude eu não lia, né? Porque realmente os livros de Joana, quem já leu sabe o que eu estou falando, são livros assim muito profundos, com um vocabulário muito erudito. Ela não está muito preocupada em facilitar a nossa vida, né? Lembrando que quando era Juana Inês, essa freira poetisa no México, ela tinha uma erudição enorme. E o objetivo dela era elevar a intelectualidade das pessoas, junto da moralidade. Então, o objetivo dela hoje em dia também é esse, porque os dois caminham juntos. Nós precisamos evoluir, principalmente em espírito, no amor, na moralidade, mas não podemos deixar para trás a forma, o conhecimento, o entendimento mais profundo. E ela tenta nos conduzir a essa erudição. E aí você tem a série psicológica, né? Que Joana de Ângeles, em espírito, fez um curso com Carl Gustav Jung, o pai da psicologia, da psicanálise, né? Não, o pai da psicanálise é Freud. Na verdade, ele é o discípulo de Freud e ele é a psicologia analítica, é o pai da psicologia analítica. E ela faz um trabalho maravilhoso unindo a psicanálise junguiana com os conceitos cristãos e espíritas. Então, imagina você, se você gosta de espiritismo, gosta de psicologia, começar a ler essa fusão dessas duas forças enormes que existem aí pelo mundo, da intelectualidade e da moralidade. Nada mais nobre, nada mais maravilhoso do que começar a ler Joana de Ângeles. Então, se você não iniciou ainda essa leitura, tenta comprar um livro, tenta baixar um PDF na internet, porque realmente é muito, muito bom. No nosso grupo, de quinta-feira à noite, no nosso Celeiro de Luz, estamos fazendo exatamente o estudo de Momentos de Saúde e Consciência, esse livro que está aqui enumerado citado aqui nesse PowerPoint, nesse slide, tá? Mas temos Jesus e Atualidade, o Homem Integral. O Homem Integral é muito, muito profundo. Plenitude, o Ser Consciente, são grandes clássicos de Joana de Ângeles e que Divaldo Franco teve esse mérito de trabalhar com nossa querida Joana. Deixa eu mudar aqui para falar agora sobre Manuel Filomeno de Miranda, que também psicografou junto o espírito que ditou para Divaldo Franco. E Manuel Filomeno de Miranda, uma abordagem completamente diferente, uma abordagem e uma escrita completamente diferente de Joana de Ângeles, falando muito sobre os problemas da obsessão. Quem não sabe, obsessão é essa relação conturbada entre encarnados e desencarnados. Estou simplificando bem a definição, tá? Mas essa influência dos espíritos na vida dos encarnados e que é uma influência ruim, quando o espírito quer dominar ou prejudicar o encarnado. E aí ele fala sobre esses bastidores da obsessão, como no próprio primeiro título aqui, Bastidores da Obsessão. Eu lembro, esse eu já li quando eu era bem jovenzinho, devia ter uns 16, 17 anos, né? E engraçado, eu estou vendo aqui a data dele, 1970. Para mim eram livros assim completamente atuais. Achava que tinha acabado de ser psicografado. Eu lembro que o seu Aldo, que trabalhava na livraria do nosso Celeiro de Luz, ele dizia: Leco, chegou um livro novo do Divaldo. E aí eu ia, pedia para meu pai comprava para mim, e eu passava assim alguns dias lendo, mergulhado nessas histórias. Sempre adorei Manuel Filomeno de Miranda. Grilhões Partidos, Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro realmente foi muito, muito legal. Loucura e Obsessão, sempre títulos bem pesados, né? Sexo e Obsessão, Transição Planetária. O Transição Planetária realmente foi muito, muito, muito bom. Já um bem mais recente, eu lembro que eu li
provavelmente em 2010, esse livro, na época do seu lançamento, e ele fala dessa confusão toda que o planeta Terra está enfrentando. E eu lembro que em 2010 todo mundo tinha muito medo que o mundo ia acabar em 2012, porque as pessoas diziam, né, que tinha uma profecia maia, e o livro diz que antecipa, nada, não vai acabar nada, mas que existe uma modificação enorme que está acontecendo no nosso orbe. E ele explica direitinho. Esse livro vale muito a pena. E o último livro que eu li dele, eu coloquei aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, que é um livro também bem legal, com um certo ponto polêmico, porque foi escrito no meio da pandemia e falou algumas coisas que mexeu com muita gente, né? É claro que quando nós discordamos de alguns pontos, principalmente na pandemia, né, que o mundo ficou muito dividido entre um grupo e dividido entre um grupo que discordava completamente do que a primeira parte achava, e Manuel Filomeno de Miranda ele foi taxativo em algumas respostas, em algumas análises, né, e isso mexeu com o ego e com a compreensão de muita gente. A gente já falou aqui a respeito de uma frase, um pensamento de Nietzsche, o filósofo alemão, que a convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. E às vezes nós estamos tão convictos de alguns pontos que a verdade pode surgir na nossa frente de maneira óbvia que nós vamos negar essa verdade. Então a convicção às vezes é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Guardemos esse pensamento porque é um pensamento muito correto. E vale a pena ler esse livro também, apesar das polêmicas que ele causou. Eu ouvi pessoas dizendo que Divaldo estava obsidiado quando escreveu esse livro. É claro, né? Porque ele falou coisas que eram contrárias ao que nós acreditamos. Então, se é contrário ao que eu acredito, o que aconteceu? Essa pessoa está louca. Eu que estou certo. E Victor Hugo, um outro espírito maravilhoso, um grande escritor francês, contemporâneo a Allan Kardec, escreveu alguns livros também com Divaldo. E esse que eu trouxe aqui, Párias em Redenção, foi um livro muito, muito, muito. Que romance maravilhoso. E fala sobre uma família, né, extremamente poderosa de Florença, né, a família, se não me engano, eram os Medici, né, que eram os banqueiros de Florença, e eles se meteram em algumas tramas, em algumas confusões. Eu não vou dar spoiler, até porque eu não lembro direito da história mais. Eu lembro que me marcou muito, foi um livro maravilhoso. E depois eles retornam em algumas encarnações. E eu lembro que a última encarnação foi aqui no Brasil, numa comunidade, numa favela. Então eu fico imaginando assim, grandes nomes da cultura, do poder, das finanças, tendo que reencarnar em situações de muita falta de recursos. E nesse momento que eles conseguiram compreender as dificuldades espirituais que eles possuíam. Por isso que o livro é Párias em Redenção. E para andarmos mais um pouquinho para o nosso último slide, vamos falar sobre uma pequena polêmica que envolveu o nome de Divaldo. Pequena, grande polêmica, né? E quando a gente começa a ver no YouTube, né, essas entrevistas, podcasts, a gente começa a perceber que existe muita vaidade no mundo, e não só no mundo material, mas no mundo espiritual também. Quando eu digo espiritual, são pessoas que deveriam estar trabalhando conceitos da espiritualidade e ficam um falando mal do outro aqui na Terra, espíritas que ficam se atacando. Em vez de nos unirmos em nome do bem, da divulgação do evangelho, acabam criando grupinhos e todo mundo fica se atacando. E eu vi em algumas entrevistas as pessoas atacando Divaldo Franco. E um dos pontos de ataque era que ele plagiava os livros de Chico Xavier. Não sei se vocês já tiveram acesso a essas informações. Ele plagiava os livros de Chico Xavier. E eu lembro que uma vez eu li um livro e o final do livro do Divaldo era muito parecido com o final do livro Libertação, que Chico escreveu com André Luiz. Esse livro é maravilhoso, Libertação, tá, pessoal? Quem puder, leia porque é muito, muito bom.
E eu fiquei pensando, será que as pessoas têm razão em afirmar que Divaldo ele plagiava Chico Xavier? E aí você começa a relembrar dos trabalhos mediúnicos que existem nas casas espíritas, qual é o modus operandi que os espíritos se utilizam. Os espíritos não reinventam a roda. Eles sabem exatamente que a maneira mais fácil de transformar os corações dos espíritos mais confusos, mais trevosos, é sempre, na hora da doutrinação, buscar um reencontro, seja de uma mãezinha, seja de uma avó, de um pai, de uma filha, de um amor que mexeu muito com a vida desses espíritos. E quem lembra de Libertação, o final foi mais ou menos assim, o final do livro. Gregório se reencontra com um espírito muito caro e ele se rende, ele se transforma. Desculpa, eu estou dando um spoiler. E no livro que Divaldo escreveu, também era assim. O espírito lá com muitos problemas, ele acaba se revelando, perdoando e se transformando porque foi apresentado a ele um grande amor do passado. Aos olhos de uma pessoa maledicente, vai dizer que Divaldo plagiou Chico Xavier. Mas quem conhece um pouquinho de espiritismo, um pouquinho da forma como os espíritos agem, vê que é assim realmente que os grandes corações cheios de pedras, cheios de dores e feridas, se convertem ao amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, apresenta um amor antigo que, com certeza, esse espírito, mais perdido que ele estiver, ele vai perdoar e vai se transformar. E junto dessa minha descoberta, né, dessa minha compreensão de que era só maledicência em relação a Divaldo, um pensamento veio também na minha cabeça. Pelos frutos se reconhece a árvore. Quando analisamos os frutos da vida de Divaldo, a gente vê que a árvore Divaldo foi uma árvore muito, muito magnífica. Então, quando ouvirmos alguma calúnia, difamação, não vamos entrar nessa. Não vamos compactuar com a maldade dos outros. Perdoa e compreende. O Divaldo deixou um legado de tanto amor, de tanta caridade, que com certeza, ele estava muito, muito longe dessas bagunças que querem colocá-lo, inseri-lo. E aí, eu trouxe esse último slide para falar sobre a Mansão do Caminho, que foi a obra de caridade que Divaldo, em 1952, acabou fundando. Divaldo adotou 620 crianças e atendeu mais de 130 mil crianças. Então, ele, pessoa física, era pai de 620 crianças. E nesse projeto maravilhoso, que é a Mansão do Caminho, mais de 130 mil crianças foram atendidas. É claro que as pessoas vão apedrejar Divaldo, né? Porque ele deixou um legado de amor, de bondade muito grande. Não podemos esquecer de Nilson, seu grande parceiro, que colaborou e muito, muito com Divaldo. O que a Mansão do Caminho deixou de legado? Creche e ensino fundamental completo para as crianças, cursos profissionalizantes, atendimento médico, odontológico, psicológico, atividades culturais e espirituais, apoio à maternidade e a planejamento familiar e campanhas sociais de distribuição de cestas básicas, roupas e materiais escolares. É muita coisa. São aí, vamos fazer as contas, 63 anos? Não, né? 73 anos de fundação da Mansão do Caminho.
É muito tempo, gente. É muito tempo. E, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, eu assisti um programa no YouTube, um programa jornalístico que entrevistava diversas pessoas que foram acolhidas pela Mansão do Caminho. Já são senhorizinhos. Sabe aquelas pessoas com aparência de dignidade que conseguiram terminar o estudo, que trabalham, que viraram avós. Gente, são 73 anos de história. Quantas pessoas ali foram acolhidas e a vida modificada. Temos que realmente agradecer muito a Deus a existência de Divaldo no nosso Brasil. E, para terminar, eu trouxe 3 historinhas para lermos aqui. Essas histórias estão no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas, tá? Esse livro é muito legal, conta umas histórias bem interessantes. Quem quiser, compra. Quem não tiver a oportunidade de comprar, dá para baixar também pela internet o PDF. Tá bem direitinho esse PDF deles, tá? A Moça de Catanduva. Oportunamente, isso é Divaldo que está contando a história, tá, pessoal? Oportunamente, fui pregar em Catanduva. Naquele tempo, viajava-se muito em trens noturnos. Eu tomava em Catanduva e ia até São Paulo. Era uma viagem razoavelmente confortável. Uma das vezes em que estive naquela cidade, ao regressar, Dona Lola Sanches e outros confrades me levaram até a estação ferroviária. O trem saía às 22 horas e 30 minutos. Quando cheguei à plataforma com Dona Lola e os demais companheiros, chamou minha atenção uma senhora camponesa, despedindo-se da filha. A jovem era uma daquelas meninas bonitinhas, bem modestas, do interior, vestida com simplicidade, o cabelo liso, partido no meio e muito mimosa. A mãe abraçava e despedia-se. Beijava e abraçava de novo, e a cena comoveu-me. Fiquei olhando a ternura da mãe com a filha de 18 ou 19 anos. O trem deu o primeiro sinal de partida e me despedi dos amigos. De Dona Lola, Senhor Benedito, de Aparecida e entrei calmamente. A mocinha entrou também, apressadamente. O vagão não estava muito cheio. Eu me sentei à janela do lado da plataforma para dar adeus aos amigos, enquanto que ela sentou-se do outro lado sozinha. Quando a composição começou a mover-se, eu vi que da mãe saía um fluido leitoso, como se fosse uma nuvem alongada. A ideia era de um arminho muito grosso, de meio metro de circunferência, que brotava do centro cardíaco, entrava no trem e se implantava na moça. O amor da mãe, né? À medida que o veículo se movia, aquele fluido foi se afinando, quase desaparecendo. A mãe dava-lhe adeus e chorava, uma despedida quase trágica. A mocinha chorou um pouco e depois recostou-se, preparando-se para algum repouso, desde que a jornada seria longa, umas 7 horas em média. A viagem prosseguiu. Quando chegamos a Araraquara, houve uma parada. Entrou um rapaz daqueles tipos de conquistadores de ocasião, cabelo glostorado, num jeito de quem olha a pessoa e déspia. Ele abriu a porta, entrou, olhou a todos, deteve-se na moça. O olhar dele era tão típico que me chamou a atenção. Examinou-a atentamente, ajeitou-se e foi sentar-se ao lado dela, que estava junto à janela. Passou o tempo, eu fiquei distraído com outras coisas e quase percebi. E quando percebi, ele havia passado o braço por trás da poltrona e se lhe chegara mais perto. Ela, tímida, encolheu-se um pouco. Eu pensei, que coisa estranha esse indivíduo. Parece um desses conquistadores baratos, aliciadores de menores. Dentro em pouco, ele já estava conversando com a jovem. Refleti comigo mesmo. Meu Deus, a coitada vai cair nas malhas do sedutor, porque totalmente desarmada, não saberá defender-se. Ele parecia muito locais. Numa estação mais distante, ele saltou, comprou frutas, ofereceu-lhes. Ante a gentileza, a moça ficou animada. Vendo a cena, eu orei, temendo o que viria depois. Meu Deus,
Não deixe que ela seja seduzida, eu rogava. Recordei-me de sua mãe e a lembrança me sensibilizou tanto que prossegui orando, pedindo a Jesus que a protegesse. Fiquei a imaginar. Certamente, ela é uma mocinha que vai tentar a vida em São Paulo, ameaçada de cair nas armadilhas de um sedutor profissional. Fiquei orando, pedindo por ela. De repente entrou um espírito vestido à espanhola, a antiga, tipo sevilhana, com um pente alto preso aos cabelos, uma mantilha de renda, um vestido longo, muito bonito. Era uma entidade veneranda. Olhou para mim e para o par. A tua prece foi ouvida, falou-me. Dirigiu-se Dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passos na moça. Eu então mentalmente dizia: não é nela, é no homem. Afaste-o dela. O espírito olhou-me, sorriu e continuou aplicando os passos na moça. Terminou, fez-me uma saudação e desapareceu. Eu fiquei frustrado, pensando que algo estava errado. De súbito, porém, a moça teve um engulho e vomitou no homem, atingindo-o de alto a baixo. O homem deu um salto e gritou: miserável, veja o que você fez! E saiu furioso, tentando limpar-se. A moça, muito sem jeito, virou-se para mim e justificou-se. Veja, eu nunca enjoei. Tirei um lenço, dei-o para ela e entendi a técnica que o espírito usara. Sentei-me a seu lado para bloquear o lugar e perguntei-lhe: minha filha, você está doente? Não, senhor. De repente me subiu uma coisa. Logo naquele rapaz tão delicado. Você o conhece? Não, senhor. Você está indo para onde? Estou indo para São Paulo, explicou-me, para trabalhar como dama de companhia numa casa. E aquele rapaz, muito educado, veio dar-me o endereço de uma tia que recebe moças como pensionistas. Ele estava até me oferecendo um emprego melhor, porque ele tem a missão de contratar moças para trabalhar e a tia recebe-as. Ele estava explicando-me quando aconteceu isso. O que é que eu faço agora? Você vai ser dama de companhia, respondi-lhe. Este rapaz é um aliciador de moças para a loucura do sexo desregrado. Expliquei-lhe o que era e ela ficou muito surpresa. Mas não é possível, ele é tão delicado, respondeu-me. Falou até que estava apaixonado por mim, que nunca tinha visto uma moça tão bonita como eu, que me queria levar para a casa da tia, a fim de defender-me dos lobos que existem em São Paulo. Você vai me você vai fazer exatamente como a sua mãe me mandou, aconselhei. Fiquei-lhe ao lado até chegarmos a São Paulo. Quando saltamos, segui com ela. Neste momento, vimos o rapaz descer do trem, todo sujo, a roupa branca com manchas cor de café. Olhei e perguntei sorrindo: está melhor? Ele deu uma resposta a seu tipo e foi-se, enquanto eu fiquei a reflexionar na forma como os espíritos agem. Interessante, né? Às vezes a gente não entende a maneira como os espíritos agem. Ele provavelmente estava imaginando que o espírito iria afastar o rapaz, mas não. O espírito foi, aplicou um passe na moça, a moça enjoou, vomitou no rapaz e ele, da pior maneira possível, acabou indo embora dali, né? E aí eu trouxe mais uma história desse livro que é bem interessante, tem bastantes histórias legais, chamado Semeador de Estrelas, que é desde o tempo das Cruzadas. Uma das assistidas pela caravana Alta de Souza, uma moça tuberculosa de 22 anos, ficou grávida. Um dia eu soube que ela estava muito mal. Fui visitá-la no casebre de Taipa e Palha. Quando lá cheguei, o menino já havia nascido. Há alguns dias estava sobre uma rede em cima da cama dela. A doente me disse: irmão Divaldo, eu não posso morrer, porque não tenho com quem deixar o meu filho. No dia em que alguém puder tomar conta dele, morrerei em paz. Então, minha irmã, respondi-lhe, morra em paz, já que eu vim aqui em nome de Alta de Souza para tranquilizá-la e dizer-lhe que tomaremos conta de seu filho. Olha o meu filhinho, pediu-me. Olhei e o vi gordo, muito pretinho, todo caiado de tal. Quando me dão dinheiro, explicou a mãe, eu deixo de comprar comida para mim, para comprar leite em pó, leite e pó de arroz para passar nele. Pode ficar em paz, minha irmã, pois ele será meu filho. O senhor garante que fará meu filho feliz? Garanto. Então fique com Deus. Foram suas últimas palavras. Virou a cabeça para o lado, teve uma hemoptise e morreu. Chamei algumas pessoas para me ajudarem. Veio uma das tias, levou o menino e, após tirarmos o cadáver, ateamos fogo no barraco.
Depois fizemos o enterro. Quando o garoto estava com 8 meses, adoeceu. Ficou muito mal. Preocupado, vendo-o quase morto, dobrei-me sobre ele, ao lado da cama, e comecei a aplicar-lhe passes, rogando com muito fervor a Jesus que lhe restituísse a saúde. Nisso, vi aproximar-se um ser venerando. A entidade era tão luminosa que, antes de se adentrar pelo quarto, vi como se alguém estivesse caminhando pelo corredor carregando uma lanterna, com uma luz oscilante. Por debaixo da fresta da porta, a luz movimentava-se, chamando minha atenção, e vi através da porta um espírito vestido à moda do século XVII, na Inglaterra, com a gola alta muito eriçada, as mangas bufantes, terminadas em punhos de renda. Olhou para a criança e falou-me: Meu filho não deve voltar agora. Vou desdobrá-lo a fim de o vitalizar. Deite-se ao lado dele, pois vou fazer uma transfusão de forças perispírito a perispírito. Atendi-lhe a solicitação. Ele estava prostrado pela pneumonia. Febre alta e eu tinha receio de uma convulsão, pois estava com temperatura de 40 graus. Ele se desdobrou e surgiu aos meus olhos como um pajem francês, de 11 anos aproximadamente, os cabelos penteados, a escovinha na testa, a roupinha negra, a camisa branca rendada, o laço de fita negra, os sapatos escarpins com favela de prata. Ele me pediu: Tio, não me deixe morrer. Eu tenho que viver para poder um dia unir-me à mamãe. Peçamos a Deus, meu filho. Ela começou a orar. O corpinho da criança tremia enquanto recebia a transfusão de forças, de prana, de energias ectoplasmáticas. A gente às vezes duvida do poder da oração, hein? Após 30 minutos aproximadamente, ela voltou a falar-me. Ouço uma voz que afirma que as nossas preces foram atendidas. Ele ficará na terra. O jovenzinho espiritual prestamente retornou ao corpo e ouvi encaixar-se para prosseguir na prova redentora. A criança agora transpirava abundantemente. Mudei-lhe a roupinha, ela zelosamente recomendou-me: Não lhe deixe a temperatura cair muito, a fim de evitar-lhe um colapso cardíaco. Começamos a conversar, já bem mais tranquilos, e perguntei-lhe: Desde quando a senhora é mãe dele? Desde o século XI. Tenho sido sua mãe várias vezes e ele, sempre que mergulha na névoa do mundo, perde-se de mim. Esta reencarnação ela é decisiva, porque ele veio nessa situação para aprender a humildade, sem o carinho de mãe, recebendo os beijos e a ternura dos outros. Não o deixe fracassar desta vez. Ele tem de servir a Jesus, custe o que custar. Meu filho tem de resgatar os crimes cometidos durante a Terceira Cruzada, de que participou. Mas por que a senhora demorou tanto a aparecer? Porque antes de vir vê-lo, visitei todos os que aqui nesta casa não têm mãe. Fui primeiro ver os filhos cujas mães no além não os podem visitar e deixei o meu, porque todos são de Deus. Por último, eu queria passar antes pelos que não receberam a visita de sua própria genitora. Quase cheguei tarde, mas o meu dever é amar os estranhos para mais amar ao meu filho. Aí você vê que realmente é um ser muito especial, né? Ela me falou com tanto amor e ternura que comecei a chorar, diante daquele corpinho frágil que necessitava prosseguir com a vida física. O menino vai viver, afirme-lhe, porque se depender de nós, de mim, minha irmã, tudo faremos, nem que eu tenha que lhe dar o meu corpo, a minha vida. Ele viverá. Deus nos vai ajudar. Faça isto, Divaldo. Daqui a 10 anos eu voltarei. Despediu-se de mim e desapareceu. No dia seguinte, Tagore escreveu para esse menino a página Testamento do Rei. Tagore é um espírito de muita luz, que está no livro Filigranas de Luz. 10 anos depois, no dia do aniversário dele, eu participava de sua festinha. Nós comemoramos os aniversários do mês em uma mesma data, e aquele era dia do aniversário dele. Quando me lembrei de sua mãe espiritual e fiz uma prece. Ao final, ela apareceu-me, apresentou-se-me com a mesma beleza espiritual e afirmou: Nas leis do mundo espiritual, quando alguém comemora 10 anos, adquire mérito para um pedido à divindade. Quem é fiel e permanece no trabalho por um decênio já não é mais um entusiasta, tornando-se credor do prosseguimento na tarefa. Meu filho viverá. Tenho notícias de que ele vai viver até ultrapassar a idade na qual ele maculou o nome do Cristo pela conduta irresponsável. Com quantos anos ele se comprometeu? Com 26 anos. Esse espírito, e aí nesse momento a gente consegue entender o porquê de alguns
falecimentos, desencarnações tão prematuros, né? Porque cada um tem uma história diferente. Esse espírito esclareceu-me ainda que, se não houvesse muito amor em volta dele, os obsessores desencarnavam, porque ele era sugado, vampirizado pelas vítimas de antanho. A Terceira Cruzada deve ter sido há uns 800 anos e pregada por Guilherme, arcebispo de Tiro. Agora é que ele está resgatando. Você vê que muito tempo depois, hein? Indaguei-lhe o porquê dessa demora em reabilitar o passado, ela explicou-me. Ele voltou sempre na viciação clerical. Cristo, para ele, era só um móvel para atingir as metas. Era o interesse da igrejificação do poder. No século XIX, ele veio como o mal de Hansen, né? Que é a lepra, que lhe foi o grande despertador e agora veio em outra prova. Mais tarde, prosseguiu ela, será encaminhada à mediunidade, especialmente para o trabalho anônimo e cansativo dos passes. A terapia dos passes é uma tarefa de redenção, onde a pessoa dá de si mesma e depois, quando o paciente se recupera, ignora quem o ajudou. Ela se despediu, prometendo retornar após mais 10 anos. Então, passistas, pessoas que trabalham de maneira anônima, silenciosa, isso é um trabalho muito, muito nobre, tá? E para terminarmos, uma mais curtinha, para terminarmos com chave de ouro, porque falar de Divaldo é também falar de Bezerra de Menezes, já que Divaldo e Bezerra com certeza faziam um trabalho unidos, juntos de Jesus muito, muito grande. Eu escolhi esse último texto aqui, tá bom? A felicidade de Bezerra de Menezes. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida e chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Que lindo, né? Que lindo. E aí eu acho que encerrarmos a nossa noite com com esse texto falando sobre Divaldo e Bezerra de Menezes é encerrar com um agradecimento enorme pelo trabalho desses grandes espíritos abnegados que, seja encarnados ou seja desencarnados, transformam as nossas vidas. Vamos fazer a nossa prece? E lembrando que os espíritos sempre sugerem um copo de água para fluidificação e para a harmonização
das nossas saúdes. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar de Maria, mas nesse momento vamos buscar em pensamento Dr. Bezerra de Menezes, recordando não apenas o que ele fez pelo Espiritismo, trazendo para o Brasil a doutrina de Kardec e sedimentando no nosso solo todo o esplendor desse Cristo renovado. Mas vamos lembrar de Bezerra trabalhando silenciosamente em nome do bem, amando, orientando, apenas escutando, falando sobre Jesus, curando, doando o que ele tinha de material, mas principalmente o seu maior valor, que eram os seus dons espirituais. Ó, querido Bezerra, que o teu exemplo vibre em nossas consciências, nos conduzindo também à senda de amor, ao trabalho edificante que Jesus nos convidou. Que Maria Santíssima permita que as tuas bênçãos e as tuas dádivas recaiam sobre as nossas cabeças, transformando não apenas o nosso corpo físico em vasos saudáveis, mas também iluminando os nossos espíritos, para que possamos seguir na direção correta, no mundo que quantas vezes parece estar perdido, mas perdido pela falta de um norte, na bússola que chamamos Jesus. Obrigado, Mestre amado, obrigado a todos os espíritos abnegados que trabalham de maneira muito silenciosa e discreta em nossas vidas. Obrigado, Dr. Bezerra. Que nossos corações possam receber e guardar o seu bálsamo. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que possamos realmente guardar em nossos corações e nossas vidas tudo que recebemos do alto, toda essa inspiração que vem de Jesus e que hoje teve em Bezerra de Menezes, esse trabalhador incansável, o protagonista da noite. Fiquemos bem, fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai, que está nos céus. Até semana que vem, pessoal. Beijo em todos. Ótima noite.